Bom, pessoal, novamente sejam todos muito bem-vindos, aqueles que chegaram um pouquinho mais tarde, muito bom ter vocês com a gente, né, nessa tarde. E agora a gente vai estar recebendo as palavras principais de hoje. Vou estar apresentando o pastor Danilo, amigo meu, apesar da nossa grande diferença de idade, né, ele é muito mais velho do que eu, parceiro de futebol, vários seminários juntos, e hoje ele é pastor da igreja do Parque Regina, na Zona Sul. Então, pai da Sofia, esposa da Mara, que está aqui com ele, né? Família linda. Então vamos receber ele com uma grande salva de palmas e prestar bastante atenção no que ele tem para nos compartilhar. Ele só mentiu num detalhe. Ele é mais velho do que eu. Tá bom? Obrigado. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como estão? Deixa eu ver se eu consigo deixar mais folgado aqui. Eu tenho um péssimo hábito de ficar me movimentando, tá? Como vocês estão? Estão bem? Certeza? Mais ou menos assim, não sei. E aqui? Estão bem? Quem está vindo aqui pela primeira vez, levanta a mão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7. Mais alguém? Sejam bem-vindos. Que alegria. Eu sou fã do True Love Day. Não sei se vocês são, quem já vem várias vezes, eu adoro esse ambiente, adoro muito, e porque aqui eu me sinto mais confortável, né? Hoje, como diz o Jocelyn, eu estou pastor, né? Não é que eu estou pastor, né? Deus me chamou e eu tento fazer a minha atividade da melhor maneira possível, mas, como vocês perceberam, eu sou bem jovem, então eu estou próximo da idade de vocês, eu tenho 26 anos de idade. Né? Vocês podem sentar, tá bom? Não precisa ficar em pé, não. Estão com cãibra? Então, como eu estou próximo da idade de vocês, eu me sinto mais confortável aqui. Eu e a Tatiana ali, a gente tá ali lado a lado, 26, 30 anos. Né não? Estamos lado a lado. Então, eu adoro esse ambiente. Então, eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Ok? E aí, quando o Jocelyn me mandou a mensagem, Danilo, você pode dar uma mensagem no TLD? Eu falei, posso? Não sei, não sabia se ia ter outro compromisso, né? Mas eu falei, vou porque eu gosto. Eu faço parte, né? E aí eu refleti bastante. Eu falei, qual a mensagem que eu poderia passar para eles? Será que eu vou falar de Cristo? Será que eu vou falar dos verdadeiros pais? Será que eu vou falar de Deus? Será que eu vou falar de comida? Não é porque eu sou gordinho que eu só penso em comida, né? Então, eu vou falar do quê? Então eu faço aquilo que todo mundo faz quando está em dúvida. Alguém sabe o que é? Opa, alguém falou. Quem falou? Oração. Então eu fiz oração. E aí Deus me inspirou. Não é um tema muito grande, mas é um tema relevante para nós. Ok? Deixa eu ver se eu consigo passar. Passou. Por algum motivo esticou e tem uma imagem no fundo. Mas não, no meu PowerPoint não estava assim. Desconfigurou. E a cor também não está legal. Mas vamos lá. Influenciadores. Quando nós pensamos em influenciadores, vocês pensam em quem? Internet. Quem mais? YouTuber. Quem mais? TikTokers. Mas o que são os influenciadores? Vamos falar assim, a gente conhecemos influenciadores e influenciadores. Como assim? Vocês vão entender. Eu tenho alguns aqui que com certeza todo mundo sabe quem é. Olha lá. Quem é essa primeira aqui? Alguém conhece? Alguém conhece? Gisele Bündchen, né? Ela é uma influencer, além de ser modelo, né? Foi casada com o maior jogador da NFL. Não sei se vocês sabem, né? O maior multicampeão da NFL foi ele. Tom Brady. Tom Brady ninguém conhece, mas a ela vocês sabem quem é, né? E aquele senhor ali do lado, vocês conhecem? Quem é? Fala alto, gente, vocês estão com sono? Sérgio Moro, né? Ok, todo mundo conhece. E esse embaixo aqui? Esse foi rápido, né? Todo mundo aqui Neymar, né? Os meninos aqui Neymar, né? E aquele lá? Donald Trump, ok. São grandes personalidades. Mas, vamos lá. São influencers? São ou não são? Eles impactam sua vida?
Gisele Bündchen aqui faz alguém querer ser modelo, ser igual ela, viver igual ela influencia vocês diretamente? Não. O Moro, diretamente influencia vocês? Não. O Neymar, quer ser jogador de futebol? Não, então não. E o Trump? Não. São grandes influências, mas que o impacto que eles trazem para a sociedade não é tão importante. Ele não afeta as nossas vidas, correto? Mas e se eu falar para vocês que surgiram alguns influenciadores muito tempo antes, que vocês possam imaginar, antes da internet, antes do TikTok, né? Alguém falou TikTok aqui. Muito antes surgiu algumas pessoas que causaram um grande impacto no mundo. A primeira é de assustar. Vamos ver se alguém sabe quem é esse. Opa, não mostrou, então não sabe. Quem é esse? O nome está ali, né? Você sabe qual o número de pessoas que ele influenciou diretamente? Quando eu digo influenciar, que ele conseguiu fazer que as pessoas agissem de um determinado modo? Alguém sabe? 5,4 milhões de pessoas. Ele conseguiu fazer com que essas pessoas agissem de um determinado modo. Todo mundo, né? É um número grande, né? Se comparado a anos atrás, estamos falando aqui no início ali da Segunda Guerra Mundial, é um número muito grande. É quase uma nação inteira, correto? Vamos ler um pouquinho sobre ele? Olha lá. O programa político de Hitler despertou uma guerra mundial, deixando as regiões centrais leste da Europa devastada e empobrecidas. Suas políticas causaram sofrimento humano em uma escala sem precedentes, resultando na morte de aproximadamente 40 milhões de pessoas, incluindo 27 milhões na União Soviética. A derrota do Hitler marcou o fim do fascismo. Aquela palavra lá no final está errado. Vocês excluem ela, tá bom? Fascismo é outra coisa, né? Mas do nazismo, ali está errado. Tá? Foi erro de ortografia. Mas vamos lá. Esse ser humano, Adolf Hitler, é bonito, né? Bonito, né? Para os padrões de hoje, mas é um homem bonito. Falava bem, tinha uma boa oratória, convencia as pessoas. Os cristãos chamavam ele de anticristo, né? Esse é o anticristo. Conseguiu convencer as pessoas que a raça dele era superior às demais. Ele conseguiu transformar judeus e negros também. Vocês sabiam disso? Que era uma raça inferior. Mas ele não começou falando, você é mau, você é inferior. Ele não começou assim. Ele começou de uma outra maneira. Ele começou utilizando o quê? Artigos científicos. Olha, o povo judeu, ele tem, né? Ele perdão, fugiu a palavra. O judeu, ele vai destruir a nossa sociedade. Você não pode misturar com ele. E ele começou a fazer postagens, né, nos jornais, né? Não é na internet não, porque não tinha. Caricatura, denegrindo, né? Colocando artigos científicos mostrando que aquele povo é inferior. O povo judeu, que economicamente era um povo que tinha dinheiro, né? Aos poucos foram perdendo o seu valor como ser humano. Ao ponto que eles eram mortos como animais. Perderam seus empregos, perderam a possibilidade de andar na rua, tinham que andar em locais, não podiam entrar. Teve a segregação. Até que chegou o ponto que as pessoas matavam, simplesmente. Então ele foi um influenciador de verdade, correto? Para o mal. Teve pessoas para o bem? Teve também, de impacto gigante. Olha lá. Opa, acho que eu apertei o botão errado, peraí. E esse aqui, todo mundo conhece? Já ouviram falar? Martin Luther King? Esse é famoso, né? Também influenciou uma gama de pessoas. E detalhe, ele está ali nos Estados Unidos justamente no momento onde duas personalidades que vai defender a igualdade, né? Só que com pensamentos diferentes. Você tem ele e você tem o Malcolm X. Todo mundo conhece? Mais ou menos no mesmo período. Só que um era mais radical e o outro era cristão. Ambos influenciaram também a sociedade ali.
numa escala menor do que o Hitler, mas o impacto foi muito bom, muito grande. E esse aqui? Opa. E esse aqui, todo mundo conhece? Impactou muitas pessoas? Influenciou muitas pessoas? Acabou com o apartheid, né? Todo mundo conhece, sabe o que é apartheid? Precisa de uma aula de história? Não? Certeza? Todo mundo sabe aqui? Valendo 10 pontos? Cai no Enem, viu? Então ele ajudou, ele foi preso, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, é reconhecido até hoje, apesar de... É controverso, né? Porque o mundo está polarizado entre direita e esquerda, então ora alguém fala bem dele, ora fala mal dele, correto? Mas é um influenciador, que realmente causa impacto e transformação nas vidas das pessoas. Mas tem uma pessoa que ele conseguiu impactar 6,9 bilhões de pessoas. Que ele conseguiu transformar a vida dessas pessoas e fazer com que essas pessoas ajam de um determinado modo. Sabe de quem eu estou falando? Quem? Alguém? Ninguém se arrisca? Ninguém se arrisca? É 31% da população. Do mundo, não do Brasil, do mundo. E ninguém sabe? Quem é esse aqui? Jesus Cristo, né? Foi um influenciador? Foi ou não foi? Até os dias de hoje. Então, nós temos no mundo hoje 6,9 bilhões de cristãos, de todas as denominações, todos que creem em Cristo. Ou seja, 31% da população do mundo é cristã. Então ele influenciou muito? Demais. Imagina se ele não existisse e não tivesse influenciando tantas pessoas. O mundo acho que estaria um pouquinho pior, né? Um pouquinho pior do que está hoje. Mas influenciou bastante, correto? Tem uma nova personalidade aí que também está influenciando bastante. Você conhece? Vocês sabem quem é? Sabem? Quem são esses? Os verdadeiros pais, né? Que tem influenciado milhões de pessoas ao redor do mundo, em todas as nações. Ele é o rei foi renomeado o rei da paz, os verdadeiros pais do céu, terra e humanidade, e o Messias, que recebeu a missão, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. E está aí. Essas são pessoas que, de fato, impactaram a vida das pessoas e mudaram o seu estilo de vida. Não o Neymar, não o Trump, não a Gisele Bündchen ali. Qualquer outro influencer famoso no Brasil? O Tirulipa? Tirulipa, não sei se é influencer, né? Será que ele consegue fazer você agir de determinado modo? Não. Mas esses 4 que eu passei conseguem transformar as pessoas e fazer essas pessoas de agirem de determinado modo. E por que eu estou falando isso? Os jovens aqui talvez não, né? Mas, ou sim, porque eles utilizam a internet melhor do que a gente, né? Vocês sabem o que está acontecendo ali entre Rússia e Ucrânia? Alguém sabe? Dos jovens? Guerra, né? Alguém sabe o que está acontecendo nesse momento em Israel? Guerra, né? Por que isso acontece? Por causa da? Também, mas o porquê? Vamos falar do que aconteceu ontem, né? Sobre Israel e a Palestina, que o Hamas atacou, invadiu. Até paraquedistas, eles entraram em Israel de paraquedas, vê se pode. Parecia aquele jogo que os meninos jogam, é PUBG? Free Fire, né? Que eles entraram pulando. Eu tô brincando, mas... E qual que é a motivação deles? Porque como é que eu vou entrar numa nação para invadir, para entrar na guerra, sendo que o cara tá lá de baixo e o cara arma de cima? Ele aqui arriscando a sua vida. Então a motivação dele tem que ser muito forte para fazer ele agir dessa maneira, correto? Quem aqui, tem algum palmeirense aqui? Quem é palmeirense aqui? Algum palmeirense gostaria de pular de paraquedas no meio de um estádio do Corinthians, o jogo do Corinthians e São Paulo, e gritar, vai Palmeiras? Tem coragem? Tem nada. Ou vice-versa, alguém tem coragem? Tem nada, porque vai dar ruim, né? Mas esses palestinos estão fazendo isso. A motivação deles é tremenda.
Ou melhor, vamos falar de agora de eu estava lendo uma reportagem, se alguém lembrar do nome dele, me fala. Ele é um pastor que vivia não sei se é Iraque ou Irã, não recordo. Ele era um pastor. Ele foi condenado à morte e deram a opção para ele: não, você abandona o cristianismo e segue o Islã que você tem sua vida poupada. Ele não aceitou e ele morreu, foi condenado à morte e acabou sendo executado por sua fé em Cristo. Olha a convicção dessa pessoa. Bastava ele falar: não, tá bom, eu sigo ali, renega e escondido ele vai fazendo o trabalho dele. Mas a determinação dele foi tão grande que ele preferiu ser executado. Imagina a convicção dessas pessoas. E o detalhe, imagina a quantidade de pessoas que ele está impactando. Então, quando nós observamos esse mundo, quando observamos a situação, o caos que está acontecendo, e aí eu não preciso ir muito longe, eu posso olhar o Brasil, né? O que eu preciso? O que Deus precisa? Hein, gente? O que Deus precisa? Será que Ele precisa de 10 pastores, Danilo? O que vocês acham? Não? 10 Jocelas, seria uma boa, né? Quem conhece ele seria uma boa, né? O que Ele precisa? Ele necessita de pessoas para impactar e influenciar a sociedade. E eu não posso falar de influenciar e não falar algo importante que nós estamos realizando, que é o que nós estamos fazendo no Brasil muito esses dias, que é o testemunho, que é levar a palavra, não é? Que é mostrar os ensinamentos, que é levar o princípio às outras pessoas. Mas eu preciso impactar a sociedade. Somente assim. Os verdadeiros pais têm lá, está ali o Dr. Simão que não me deixa mentir, a UPF. Qual que é a função principal da UPF? Influenciar grandes figuras da sociedade. Estou errado, Dr. Simão, ou eu acertei? Esse é o papel. Quem aqui é do ASP? Todo mundo, né? Mas qual que é o papel do ASP? Doan, qual que é o papel do ASP, Doan? Influenciar figuras importantes na sociedade. Esse é o papel. Por que esse é o papel? Porque são essas pessoas que vai transformar a nossa realidade. Seja você cristão, seja você unificacionista, nós precisamos encontrar essas pessoas. E eu tenho que ter esse poder. Por quê? Por que tem que ser eu? Por que tem que ser a Inara? Por que tem que ser cada um de nós? Por quê? Porque somos nós que conhecemos a verdade. Olha o que fala lá em Malaquias 4, 5, 6. Vamos ler ali? Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Opa! Então Malaquias ele disse que antes da chegada de Cristo deve vir o retorno de Elias para o quê? Para preparar um povo bem disposto. É ou não é? Todo mundo sabe quem é o Elias aqui? Os novos já sabem quem é o Elias? O seu retorno? Sabe ou não sabe? Jesus falou. Vamos chegar lá. E qual que era a missão de Elias? Olha lá em Lucas 1,17. Irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem. Qual que era a missão de Elias? Dar testemunho da verdade. Da verdade. Jesus Cristo nem tinha chegado ainda, né? Mas ele veio para preparar o caminho, para que as pessoas pudessem receber a verdade. Vamos continuar. Olha lá. João Batista e Jesus. Todo mundo conhece a história de João Batista? Quem foi João Batista? Quem foi João Batista? Quem sabe? A Tati disse que vai dar um chocolate para quem acertar. João Batista, ele era um filho de Zacá.
né? Ele tinha muitos seguidores, é ou não é? Olha lá, João dá o testemunho dele e ele exclama: este é aquele a quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Ele está falando de quem? De Jesus Cristo, é ou não é? Quem aqui é cristão? Evangélico? Gente, todo mundo é cristão, todo mundo acredita em Cristo, né? É ou não é? Ou não? Tem alguém aqui que não acredita em Cristo? Tem alguém que não acredita? Porque vocês são muito calados aqui. Eu tô por aqui porque eu sei que tem bastante... um pessoal novo, um pessoal que... eu quero ouvir deles aqui. Vocês são o quê? Cristão? Você acredita em Cristo? Ele é o quê? O nosso Salvador. Boa resposta. E João Batista, quem era? E João Batista? Ó, vamos voltar aqui, olha lá. Olha o que fala aqui em João 11. Opa, acho que eu adiantei, peraí. Aqui, olha o que fala lá. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos rebeldes, dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem. Então ele está falando que João Batista ele viria para cumprir a missão de Elias, não é? Não era testificar a Jesus Cristo? O que acontece quando Jesus Cristo entra lá no Jordão para ser batizado? Vocês que leem a Bíblia, vocês que são um grupo de jovens aí, que são cristãos, o que acontece? Oi? Uma pomba do céu desce, o que João Batista fala? Quem lembra? Guarda aí, daqui a pouco vamos ver se vocês lembram, hein? Tem que estar com a Bíblia na mão, que eu estou vendo. Quero ver se achar aí. Olha lá. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas, olha lá, para lhe perguntarem quem ele era. Correto? E continua aqui, ó. João dá o testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Correto? Ele está falando de quem? João Batista? Que o Cristo Salvador, ele vem depois de mim e ele será maior do que eu. Certo? Então vamos lá, vamos continuar. Todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Correto? Então vamos lá, gente. Para a gente continuar no raciocínio, hein? Vocês são cristãos. Você está com a Bíblia que tem um leão de Judá, é ou não é? Você está aí, ele está segurando aqui, ó. Então vamos lá. E continua. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntarem quem ele era. E aí perguntaram para João. Por que perguntaram para João? Quando eles foram atrás de Jesus Cristo, quem lembra? Eles abriram o livro de Malaquias e falaram assim: cadê o Elias que havia de vir? Falou ou não falou? Perguntaram, mas mestre, eles estão falando lá que antes do seu dia o Elias tem que vir, cadê ele? E Jesus disse que todas as profecias, profetizaram até João. Se quereis dar crédito, ele é o Elias que havia de vir, correto? Então Jesus Cristo claramente ele falou que João Batista, ele era o próprio Elias. Estão entendendo bem? Então, ok, perfeito. Olha lá, ele confessou e não negou, e declarou abertamente: não sou Cristo. Tá certo? Perguntaram-lhe então: quem é você? É Elias? Ele disse: não. És tu profeta? Ele respondeu:
Não. Olha como isso é importante. Prestem bem atenção na questão da influência. Quem era João Batista? Ele tinha muitos seguidores? Muitos seguidores. Ele era apoiado até pelos judeus, não era? Os sacerdotes. Eles tinham em dúvida se porventura ele não poderia ser o próprio Cristo. Olha só, ele tinha um impacto muito grande no povo judeu. E Jesus disse claramente que ele era o Elias. Aconteceu ou não aconteceu? Você que está com a Bíblia na mão, aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Mas ele falou, olha lá, ele falou que ele não era Elias. O que Jesus Cristo virou? Um mentiroso. Literalmente, ele só faltou falar, não, o Cristo é mentiroso. Mas João sabia de sua missão? Sabia, lógico que sabia. Ele falou. Ele mesmo falou, nós lemos ali. Ele mesmo, quando Jesus foi batizado por ele, o que ele falou? Eis aqui o Cordeiro de Deus que elimina o pecado desta terra. Ele falou ou não falou? Então ele sabia ou não sabia? Mas olha a seguinte situação. Quando Elias fala que não, quando João Batista fala que não é Elias, o povo ele tinha duas opções. Negar as escrituras sagradas, porque Malaquias, que veio 450 anos antes, disse que antes do grande e temível dia do Senhor, eis que vos envio o profeta Elias. Jesus disse que João Batista ele era o Elias. Então, quando ele fala, eu não sou Elias, Jesus vira um mentiroso e as pessoas tinham duas opções. Ou crer em Cristo e negar as escrituras sagradas, ou acreditar nas escrituras sagradas e negar Jesus Cristo. Então, da época de Jesus, o maior influenciador ali seria João Batista. Vocês percebem a gravidade? João Batista tinha tudo certo. Era só falar. Não, esse aqui é o Messias mesmo. Bora junto com ele. Todo mundo ia, né? Era só falar. E não falou. Então isso é algo muito sério. Porque isso fechou o caminho do povo até Cristo. É ou não é? Impediu. Não permitiu que isso acontecesse. E olha só, Deus preparou um grande influenciador. Um grande. Fez milagre na vida dele. Aconteceu milagres. Vocês sabiam disso? Sabia que o pai e a mãe eram bem velhinhos? Ninguém achava que ia engravidar e Deus falou que ela ia ficar grávida. Engravidou. Vocês sabiam que o pai não acreditou e ficou mudo até o dia do nascimento do filho? Tudo para chamar a atenção do povo que ele era uma pessoa importante, que ele ia ser um grande influenciador. Mas, o que ele fez? Falhou. Falhou, pastor? Ele falou que chamou Jesus de mentiroso. Ele chamou Jesus de mentiroso. Olha lá. E disse Jesus, e digo-lhes, a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior que João. Palavra de Jesus. Dentre todos aqueles que vieram, não surgiu alguém maior que João. Mas, olha lá, todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque o fato, ele veio para aquilo, para testificar Cristo, para levar o povo até Cristo, e ele não fez. Jesus veio, depois desse fato, o que aconteceu? Alguém lembra? Alguém lembra? Ele de braço aberto? Alguém lembra? O que aconteceu ele de braço aberto? Pendurado? Ele foi crucificado. Então ele, infelizmente, esse fato levou Jesus Cristo à cruz. Se passaram 2023 anos, 10 meses e 8 dias. Correto? Desde a morte de Cristo. E se ele aparecesse hoje? Quem ia acreditar? E se aparecesse hoje
para você? Quem é o pastor da sua igreja? Qual o nome? Joabe. Você acredita no Joabe? Você confia nele? Se ele falasse para vocês que o Cristo chegou, você ia acreditar nele? Então tem que ter alguém com um impacto maior, né? Tem alguém aqui que é católico ou já foi católico? Ah lá, senhor André. Senhor André, se o Papa viesse hoje e falasse aqui, ó, esse aqui é o Messias, o senhor ia acreditar? Então precisa alguém influenciar mais ainda, porque está difícil. Então o que o mundo está precisando? De influenciadores. Mas para ser influenciador, o que precisa? Basta falar? Basta ser assim um rostinho bonito na internet? Não, né? Olha lá. O que todos esses influenciadores que nós falamos têm em comum? Vocês sabem? Eles deixaram seja positivo ou negativo. Vamos falar do bom, né? Vamos falar de Jesus Cristo, né? Ele deixou um legado para 33% da sociedade, né? Do mundo. Deixou um legado muito grande. E qual é o legado de cada um de nós? E você, qual o legado? Olha lá. Para ser um influenciador, todo mundo aqui tem que ser influenciador, é ou não é? Para quem? Para o inimigo ou para Deus? Para Deus, né? Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso do quê? Qual que é a primeira coisa que eu preciso? Da verdade, né? Eu preciso fazer isso. Eu preciso falar sobre o que Deus fez em sua vida, ou seja, na minha vida. Vem aqui, Tati, um minutinho. Vem aqui. Eu conheço a Tati há muitos anos, né? Conheço ela há bastante tempo. Ela passou por altos e baixos, né? E continua, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quais os milagres que Deus fez na sua vida? É maior ou menor do que as tribulações que você tem passado? Maiores. Os milagres são maiores que as tribulações. Então, mesmo diante das dificuldades, você continuaria seguindo esse caminho da verdade? Sempre. É fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. Mas é necessário. Precisa. Então ninguém jamais deixaria, obrigado Tati, ninguém jamais, quem experimentou, jamais deixaria de seguir o caminho da verdade, porque é fácil, porque é difícil. Pelo contrário, se esforçaria mais. Então, para eu ser um influenciador, eu preciso mostrar para Deus, melhor, para as pessoas, o que Deus tem feito na minha vida. Preciso analisar quais são as minhas vou falar para vocês de um cara que ele foi um bom marido, foi um herói de guerra, um bom marido, fiel, herói de guerra, e foi inclusive homenageado pelo seu país. Uma pessoa boa, né? Um estudioso, queria estudar artes. O que vocês acham? Acho que por essas características assim, vocês acham que é uma pessoa boa ou ruim? Vou repetir, ele era um marido fiel. Era um marido fiel. Ele foi um herói de guerra. Ele queria ser um artista. Falava muito bem, extremamente inteligente. Vocês acham que essa pessoa é boa ou ruim? Ruim? Jesus! Extremamente inteligente. Eu falei sobre ele agora há pouco. Sabe quem foi? Hitler. Na Primeira Guerra Mundial, durante aquele período, ele foi um marido fiel com a sua primeira esposa. Foi um herói, ele recebeu medalhas como um herói de guerra. Era extremamente inteligente. Mas depois, a gente sabe o que aconteceu, né? Mas ele teve a sua motivação levou ele a fazer outras coisas.
Lógico, não vou entrar aqui o porquê que ele tomou esse rumo na vida, né? Não cabe aqui, mas nós precisamos analisar as nossas motivações. E nós precisamos confiar no projeto. Olha lá, confie seu projeto a Deus. Eu preciso confiar nele. Correto? Olha lá. Vamos ter equipamentos básicos à mão para isso. O que nós temos hoje? O que nós temos hoje de equipamentos para ser um influenciador? Alguém fala, me ajuda. Internet é bom, mas já é um passo mais adiante. Primeiro eu tenho que ter o quê? O que mais? A Bíblia? O que mais? Conhecimento é essencial. Uma pessoa ela só consegue converter a outra, influenciar a outra. Primeiro porque sabe falar, mas porque ele usa as palavras. Vou fazer uma pergunta para vocês. Essa aqui essa poucas pessoas vão saber responder. Milagre traz salvação? Sim ou não? O que vocês acham? A pessoa vivia em sofrimento porque não enxergava. Aí aconteceu um milagre, ela passou a enxergar. E aí? Ela está salva, sim ou não? Não. Por que não? Por que não? Então o que transforma a pessoa? Jesus fez muitos milagres, fez ou não fez? Quantas pessoas então ele salvou de fato pelos milagres? Nenhuma? Agora, quantas pessoas ele salvou pelas suas palavras? Milhares, né? Oh, que coisa interessante. Eu estava vendo uma reportagem falando sobre dependentes químicos, né? E eles fizeram a seguinte analogia. Você pode internar a pessoa 30 vezes. Se ela não entender que aquilo faz mal para ela, ela não tem força para se libertar. Ela vai lá, fica lá, volta e usa de novo, vicia de novo, interna de novo. Se ela não entender, ou seja, tem que entrar intelectualmente, ela tem que compreender mentalmente, logicamente, que aquilo está fazendo mal. Então, para eu ser um influenciador, eu tenho que ter equipamentos básicos à mão. Então, eu tenho que ter o conhecimento. Então, tá bom. Alguém aqui falou Bíblia, né? Quem falou Bíblia? Foi você? Foi. Um livro muito bom, correto? Você consegue contra-argumentar com um judeu sobre salvação? Com um muçulmano? Com um budista? É fácil? Não. Agora, se você conhecer o que ele conhece, você consegue contra-argumentar com ele? Então eu preciso ter o quê? Eu preciso ter domínio daquilo que eu estou falando. Se eu quero ser um influenciador de Deus, eu tenho que ter domínio sobre a verdade, sobre todas as coisas. Jovens aqui, eu gostei dele, que ele está com um livro, a Bíblia bem grandona aqui na minha frente. A Bíblia, ele é um livro de verdade ou um livro que ensina sobre a verdade? O que você acha? É um livro que ensina sobre a... Acertou. Perfeito. Então esse livro, que é um livro muito importante, ele está me ensinando sobre a verdade em determinados aspectos, correto? Existem outros aspectos que a Bíblia não consegue me instruir. Ou eu estou errado? O que vocês acham? Essa é uma pegadinha, né? É ou não é? Por exemplo, a Bíblia consegue me ensinar sobre um transplante de coração? Não? Sobre uma cirurgia intracraniana? Não? Opa, então eu preciso buscar outro tipo de conhecimento, além dos conteúdos que está na... É natural. Este é o nosso processo.
Então nós precisamos ter domínio sobre as coisas, ter o conhecimento. Sem conhecimento, eu não consigo influenciar ninguém. Ah, pastor, mas o Dalai Lama lá influenciou muitas pessoas e não sabia de nada. Se engana. Você se engana. Ele era uma pessoa que estudava muito. Esses dias, vocês não sabem, eu fiquei surpreso, de verdade. Todo mundo já ouviu falar daquele tal de MC Catra que morreu recentemente? Que muitos funkeiros aí conhecem, né? Ele falava 5 idiomas. 5 idiomas, francês, alemão, inglês, espanhol e português. Eu falei, rapaz, é por isso que ele influenciava as pessoas. Mesmo com, não sei a música, né? Mesmo com a música ele cantava. Mas influenciava. A pessoa, ela dominava o conhecimento. É ou não é? Então nós precisamos buscar esse conhecimento. Tanto interno quanto o externo. Senão eu não consigo causar uma transformação. Você que está com a Bíblia na mão, acredita em Cristo? Acredita em Deus? Acredita na salvação? Vou levar você num físico teórico formado, você tem que convencer ele que Deus existe e ele é ateu. Você consegue? Consegue? Essa fé dele é boa, hein, gente? Palmas para ele, palmas para ele. Essa fé aqui é formidável, eu adorei. Mas vai ser fácil? Por que não? Porque a física não consegue provar. Não, a física não me prova que Deus existe. É ou não é? Então você tem que estudar física para poder explicar. Quando você se aprofundar, aí você fala assim, agora vem aqui, vamos conversar, senta aqui. Aí você consegue convencer ele. Então nós precisamos nos preparar. E nós temos que ter o quê? Mantenha seu projeto em oração. Olha que coisa interessante, agora eu vou puxar a sardinha para os nossos, para os que fazem parte da associação, tá bom? Pessoal, para dar testemunho, olha lá, o que eu preciso fazer antes de dar testemunho? Quem lembra? Pessoal, está todo mundo dando testemunho, pessoal do CARP, que eu sei, né? Pessoal daqui da sede. Eu preciso fazer o que primeiro? Orar. Eu tenho que usar uma metodologia, né? Tem um plano que foi elaborado, que foi pensado, né? Quer utilizar os vídeos, quer utilizar o que? O manual, para levar a palavra, para dar testemunho. É ou não é? Tem um mecanismo. E além de tudo, você tem que confiar no projeto de Deus. E tem que manter o seu projeto em oração. Vocês são todos convidados da Tati? Quem é convidado da Tatiana aqui? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês sabem quantas vezes a Tatiana orou por nome? 12, né? Por cada um de vocês? Eu posso afirmar, que foi pelo menos 1000 vezes chamando o nome de cada um de vocês. Vocês acreditam, sim ou não? Vamos olhar para lá, os novos? Quem aqui está orando 1000 vezes por nome de um convidado? Levanta a mão, por favor. Tem muitos, né? Será que isso é determinação, sim ou não? O que vocês acham? E tá orando, hein? Enquanto estiver orando, tá bom, né? Olha lá, gente. Nós precisamos ser as pessoas para transformar a realidade dessa sociedade. Não existe outro. Quem é cristão, Cristo, Ele confia em vocês. Vocês acham que porque nós conhecemos a Bíblia, estudamos a vida de Jesus, acabou, é suficiente? Eu guardar a Bíblia debaixo do braço é suficiente? Eu preciso do quê? Levar a verdade. Eu tenho que influenciar, eu tenho que transformar a vida das pessoas. Quantas pessoas hoje estão em sofrimento? Quantas pessoas hoje estão em dor? Quantas pessoas hoje estão em angústia? Eu adoro fazer essa analogia. Vamos lá. A Bíblia nos diz, sejam perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu. Correto? A Bíblia fala ou não fala? Vamos imaginar qual é o seu nome? Felipe. Ô Felipe, vamos imaginar que você se tornou um homem perfeito. Você se tornou um com Deus, olha só. Você se tornou o templo de Deus. Você sente o que Deus sente. Qual que é a primeira coisa que você vai sentir, Felipe?
Na presença? Que mais? Que mais? Olha lá, Jesus Cristo, a primeira coisa que ele nos ensina é que Deus, ele é Pai. Quem é pai aqui ou mãe? Quem tem mais de um filho? Levanta a mão. Ou filha. Ok, dois. Ali, senhor Arnaldo. Senhor Arnaldo, o senhor tem 2 filhas, né? O senhor ganhou na loteria. 3, né? 3 filhos. O senhor ganhou na loteria. 100 milhões de reais, tá bom? Seus 2 filhos também ganhou. Mais um, calma, vou chegar lá. Mais um não foi tão bem na vida. E o outro está na miséria. E fugiu de casa, você não acha ele. Está sofrendo. Mesmo que todos os seus outros 3 filhos estejam bem, o senhor esteja bem com sua esposa, o senhor tem paz? Por quê? O senhor abriria a mão de tudo isso para que todos estivessem junto com o senhor, sem a riqueza, mas bem? Sim, né? Por quê? Porque você é pai, o seu amor não permite que você seja feliz, correto? Então vamos lá. Então Deus, ele é pai, correto? Vamos continuar no raciocínio. Então você atingiu a perfeição. Deus é pai, ele está vendo o sofrimento das pessoas. Ele sente o quê? Felicidade? Ele sente tristeza. Ok, eu me tornei perfeito, como está na Bíblia. Sou um com Deus, eu sinto o que Deus sente. O que eu sinto? Tristeza. Aí você pode falar, não vamos virar perfeito então. Não quero não. Pode pensar assim. Mas então o que eu preciso fazer? Porque a Bíblia fala, a gente lê a Bíblia, que eu preciso ser perfeito como o Pai está no céu, está lá. Eu preciso me tornar perfeito. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso retirar todas as pessoas do sofrimento. Alguém já viu Deus andando por aí? Não? Voando? Não? Ninguém nunca viu? Então quem tem que fazer isso? Quem tem que tirar as pessoas do sofrimento? Quem tem que salvar a família, meu amigo, meu colega, minha mãe do sofrimento? Quem, Felipe? Você! Ser representante de Deus. É ou não é? Ele não te mostrou a palavra? Ele não te deu a verdade? Ele não te enche, né? De te dar unção, te dar energia do Espírito Santo? É ou não é? Para que isso? Para você salvar o maior número de pessoas. Porque aí sim, quando não houver pessoas em sofrimento, que você entrar em ressonância com Deus, aí sim nós seremos capazes de sentir é ou não é? Então nós precisamos nos tornar o quê? Influenciadores. Chega do mundo mal nos influenciar. Chega de permitir que o mundo mal influencie essa terra e continue causando tanta dor. Eu preciso ter domínio da minha vida. Eu preciso ter domínio da verdade. Eu preciso ter a motivação certa. Eu preciso ter experiências com Deus. Eu preciso me esforçar para ter experiências com Deus. Senão, nós vamos permitir que figuras que utilizam de sua influência para continuar ferindo, continuar destruindo mais pessoas em sofrimento. Consequentemente, nosso amado Deus, ele continua em sofrimento. Ele não é pai? Então nós precisamos mudar isso. E nós que somos jovens, estamos na casa dos 20 e poucos anos, tá? Nós temos mais força ainda. Eu conheço um senhor há alguns anos já não tem cabelo aqui, tá branco do lado e ele não para, tá lá atrás lá, ó. Doutor Simão, olha lá, e ele não para, eu não vi ele parado ainda. Então eu tenho que parar? Não posso. Não é justo. É justo com o senhor? Não é. Temos que continuar. Vamos libertar Deus. Essa é a palavra, libertar Deus. Porque uma vez, né, gente, eu vou contar. Eu quase apanhei esses dias, né? Porque eu estava conversando com um pastor, né? E eu falei que Deus sofre. Ele quase me bateu. De verdade, ele quase me bateu. Você está falando uma blasfêmia.
Como pode Deus sofrer? Que não sei o quê. Eu falei, mas calma, senhor, vamos conversar um pouquinho. E aí eu fui fazendo essa analogia que eu fiz com vocês aqui, nós fomos conversando. Ele, tá. Então nós temos que entender que o nosso Criador, ele tem emoções. A Bíblia não fala? Fazei nossa imagem e... Ué, você sente alegria? Você sente alegria? Sente tristeza? Fome? Sono? Raiva? Será que Deus não sente todas essas emoções? Eu não sou imagem e reflexo dele? Só que Deus é bom, né? Ele é bom? Então não vamos confundir, né? Deus, ele é bom. Então todos os sentimentos que eu tenho, ele também tem. Então ele também sente dor. Então eu tenho que tranquilizar, eu tenho que ser uma pessoa para poder deixar Deus, te livrar Deus do seu sofrimento. Correto? Gente, então vamos nos esforçarmos para sermos influenciadores do bem para com Deus, vamos levar a verdade para outras pessoas. Nós carregamos essa oportunidade. Lembra? Se passaram 2023 anos, 10 meses e 8 dias. E nós somos a consequência da história humana, somos o resultado. Então nós temos que fazer essa transformação. Eu não posso deixar que só a Tatiana e o Dr. Simão lá façam. É ou não é? Tem que ter mais gente. Tem que ter o Felipe. Olha o Felipe novo aqui, ó. Felipe, ele já veio com a Bíblia no braço, que é o seguinte: eu saí daqui, eu vou levar a palavra para todo mundo. Falei para ele conversar com um físico teórico, que ia convencer a Deus se ele tinha dificuldade. Ele falou assim, não, eu consigo. Temos que ter essa fé. Certo? Queridos irmãos, se depender de mim, eu falo muito. O Jocelyn sabe. O Jocelyn até veio para frente e falou assim, tá falando demais. Mas que a mensagem que eu quero deixar para vocês é justamente essa. Vamos nos preparar. Sem preparação, nós não conseguimos mudar a realidade de nada. Eu quero ser um bom cristão, quero ser um bom unificacionista, quero ser um bom professor, um bom músico. Eu preciso estudar. Eu quero ser musculoso. Eu tenho que treinar, né? Eu quero ser gordinho. Eu faço o curso para vocês. É muita dedicação também. Nós precisamos fazer isso. Tá bom? Sem esforço, não tem resultado. Para nada. Nem para Deus. Não basta eu vir aqui num domingo, louvar, cantar a Deus e voltar para casa e não fazer nada. Não estou nem falando de fazer coisa errada. Basta não fazer nada. Todo mundo conhece da história do muro que dividia o céu e o inferno? Todo mundo conhece? Olha só que coisa interessante. O cara morreu, né? Aí foi lá pra cima. Aí ficou ali, né? Aí São Pedro falou assim, você tem escolha. Você pode ir pro céu ou pode ir pro inferno. A gente vai dar uma chance pra você conhecer os dois lados, né? Só que você tem que ficar aqui no muro. Isso é sua escolha. Ou vai pro céu ou fica no muro aqui. E aí ele subiu no muro e ficou olhando, né? Aí o pessoal do outro lado, vem pra cá. Do inferno, né? Aqui tem churrasco todo dia. Aqui tem música boa. Não vai passar fome. Televisão, futebol quando você quiser. Não vai precisar trabalhar. Né? Fazendo altas propagandas. Quando ele olhava pro outro lado do muro, o pessoal também estava, ei, por favor, vamos. Só que ele ficou o dia inteiro, só que o pessoal do lado de cá do inferno parou de chamar ele. Desistiu. E o pessoal do lado do céu começou a chamar, vem pra cá, rapaz, aqui você vai andar nas nuvens, com Deus, vai pegar carona com os anjos, que é tranquilo, só paz e amor. Aí ele voltou pro lado e falou assim, vocês não vão me chamar mais não? Aí o cara falou assim, pra quê? Você já tá do meu lado? Como que eu tô do seu lado? Não, é que o muro é meu. Vocês entenderam? Essa indecisão dele não pertence ao lado de Deus. Ele já estava em cima do muro, o muro pertencia ao lado do... Então eu ir para casa e não fazer nada, eu sou conivente. É ou não é? Ou estou errado? Então eu não posso. Então eu tenho que ter uma convicção firme, assim como o do Felipe. Felipe merece uma salva de palmas, não merece ou não merece? Então, queridos irmãos, vamos nos tornar influenciadores.
influenciadores para com Deus. E para se tornar influenciadores, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que praticar o amor e, acima de tudo, ter uma motivação verdadeira. Gente, muito obrigado.